Porradaria em Curitiba e Atlético Paranaense, Bragantino humilhado e Palmeiras e Santos perdendo. Esses e os principais jogos que tiveram nesse sábado, dia 25 de janeiro, você vai conferir aqui nesse vídeo. Vamos já começar a partir da derrota do Bragantino, 3-0 pro Água Santa. Cara, essa derrota me surpreendeu bastante, tá bom? Porque é um Bragantino que se reforçou bem, trouxe ali o Isidro Pita, trouxe ali o Lucas Barbosa. O Seabra já estava desde o final da temporada passada e a reta final de Brasileirão do Bragantino tinha sido boa. Mas esse início de Paulistão não é bom, tá bom? Porque já perdeu para o Corinthians em casa por 2-1 contra um time misto do Corinthians. Depois perdeu para o São Bernardo por 3-2 e agora perde por 3-0 para Água Santa. E não é um Água Santa que está fazendo uma baita campanha. É um Água Santa que vem de derrota para o Corinthians, natural, mas que anteriormente tinha tomado 6 do Mirassol. E o Bragantino conseguiu perder de 3-0, cara. Tá bom? Então, ó, os gols da partida. E ontem teve muito jogo, cara. Então, ó, eu vou passar por. Ó, já vou dar uma amostra aqui dos jogos que a gente vai passar. Todos esses do Campeonato Paulista. Teve o tropeço do Cruzeiro, o Diniz já sendo muito criticado, o torcedor pedindo a saída dele, empate contra o Betim. Teve vitória do Inter no Gauchão, com falhas do Gustavo. Teve Campeonato Baiano, Campeonato Goiano, Pernambucano, teve clássico, né? Teve clássico no Catarinense, clássico no Paranaense, teve jogo do Flamengo no Mané Garrincha, teve São Paulo campeão da Copinha. Cara, muito jogo, tá bom? Então eu não vou nem aprofundar muito em todos os jogos porque é muita coisa, tá? Mas vamos dar uma passadinha aqui, ó. Então o Água Santa venceu por 3-0. O primeiro gol da partida foi marcado pelo Luan Dias, ex-Santos. O Diogo Batista fez o 2-0. No segundo tempo, o Ademilson fez o 3-0. No final do jogo, o Sacha ainda foi expulso. Baita derrota do Bragantino. Inter de Limeira e Ponte Preta ficaram no 1-1. O Albano fez 1-0 para Inter de Limeira e o Everton Brito empatou para a Ponte. O Santos perdeu para o Velo Clube que deu bastante trabalho para o Corinthians, né? Que o Corinthians venceu só por 2-1 na Neoquímica Arena. E o Daniel Amorim começa muito bem esse Campeonato Paulista. Ele já tinha feito o gol contra o Corinthians e fez mais dois agora contra o Santos, tá bom? Na derrota para o Bragantino, né? O Bragantino teve uma única vitória que foi por 1-0 contra o Velo Clube. O Daniel Amorim tinha dado, acho que, 3 finalizações e agora faz 2 gols também. Daniel Amorim, centroavante muito alto, ex-Vasco, né? Tem uma excelente bola aérea. Fez os 2 gols e o Santos descontou no finzinho com o Léo Godoy. Fez o primeiro dele com a camisa do Santos, vindo do Atlético Paranaense, mas não foi o suficiente para evitar essa derrota. Palmeiras teve o primeiro gol do Facundo Torres com a camisa do Palmeiras, né? A assistência do Mike fez o 1-0 no primeiro tempo e tomou a virada no segundo tempo. Gols do Pablo Diego, ex-Ponte Preta, e do Robson. Esse daí é o Robson mesmo, aquele que era do Curitiba, tá bom? Do Fortaleza também, tá aí no Novo Horizontino. Assistência do Marlon, né? O carequinha ex-Fortaleza e ex-Ceará. Com isso, vitória do Novo Horizontino, surpreendente. O Novo Horizontino fez uma Série B muito boa. No detalhe, não subiu para a Série A. Mas, enfim, permaneceu na Série B e pelo menos agora venceu do Palmeiras. No Campeonato Mineiro, cara, o Cruzeiro quase perdeu, tá bom? Saiu perdendo com o gol do Eurico na base da bola aérea. E no desespero no final, em um cruzamento do Fabrício Bruno, se eu não me engano, o Lautaro Dias sobe e faz gol de cabeça pra empatar com o Betim. Mas é muito pouco pro Cruzeiro. E é o que a gente já espera do Diniz, ó. 78% de posse de bola, cara. Só que chutes a gol, o Betim teve até mais, entende? Então, assim, é uma posse de bola muito inofensiva do Cruzeiro. Criou muito pouco, tá? E com os jogadores que tem. Cara, você não tem nem que inventar muita coisa contra o Betim, cara. É só tocar pra quem é bom, buscar uma jogada individual e finalizar. Não à toa, o Matheus Pereira, porra, jogou demais. Foi o craque do jogo, se bobear. Do lado do Cruzeiro, pelo menos. Dando caneta, criando um monte de jogada. Cara, toca pra quem é craque e deixa que ele resolve. Às vezes, querer inventar muito, tem momentos que não é o ideal. E também eu não. Cara, eu gostava muito do Diniz, tá bom? Mas de uns tempos pra cá eu tô começando a perceber que a ideia dele é até bacana de ter a bola. Mas tem momentos que não faz sentido essa proposição de posse de bola, em que você gera muito mais perigo de tomar gol do que de quebrar essa linha defensiva. E ao mesmo tempo o comportamento do Diniz é muito ruim, cara.
Porque é um cara que cobra, 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 e jogador, querendo ou não, pode até falar que gosta, mas ninguém gosta, tá bom? Então esse jeito dele é um jeito que queima o grupo muito rápido, tá bom? Essa cobrança exagerada. Só ver a forma de como o Caio Jorge saiu substituído e o Diniz praticamente gritando com ele. Nada a ver, cara. Parece que assim, o estilo de jogo dele não encaixa no Cruzeiro e ele desconta tudo nos jogadores. Essa é a impressão que eu tenho, tá bom? Então, eu gostava do Diniz, muito pela ideia corajosa dele de propor o jogo, mas esses outros aspectos, principalmente comportamental, me fizeram mudar de opinião, tá bom? No Campeonato Gaúcho, São Luís e São José ficaram no 1-1, gols da partida marcados pelo Matheus Santana e o Gabriel Terra empatou para o São José. O Inter venceu por 2-0. Eu já vou destacar os jogos que eu assisti ontem. Eu assisti a final da Copinha inteira, inclusive a final da Copinha e o jogo do City contra o Chelsea, que ficou 3-1 o City. Eu pretendo trazer uma análise individualizada desses jogos ainda hoje aqui no canal. Por isso a importância de você estar inscrito com o sininho ativado. Muito provavelmente eu vou fazer esses vídeos, além do vídeo que eu vou trazer do que você pode esperar dos jogos dessa segunda-feira, amanhã. Então por isso é importante você estar inscrito. Todos esses vídeos vão ser postados ainda hoje. Com você inscrito, o YouTube te manda esses vídeos, beleza? E eu assisti a final da Copinha entre São Paulo e Corinthians, assisti a vitória do City contra o Chelsea na falha no início do curso 9 e o City virando o jogo. Eu assisti o primeiro tempo desse jogo do Inter contra o Juventude. Eu assisti os 30 primeiros minutos do Atletiba, entre Curitiba e Atlético Paranaense, e assisti o segundo tempo de Cruzeiro e Betim. Então eu fui pegando partes de algum desses jogos. E esse jogo do Inter contra o Juventude, nesse primeiro tempo que eu assisti, foi um jogo que o Juventude controlou até bem, criou uma outra oportunidade. O Jean Carlos errou muito na tomada de decisão e o Inter achou 2 gols, tá bom? Porque o primeiro gol é um pênalti que eu considero que foi pênalti mesmo, é polêmico, mas eu considero que foi. Mas ele é um pênalti que é muito burro, tá bom? Foi o Cipriano, se eu não me engano. Inclusive, esse Juventude, já vou adiantar, pra mim vai ser rebaixado. O elenco enfraqueceu demais, a zaga inteira foi perdida. Sobrou o Everton, que já estava no elenco, mas era reserva. Ele era ponta e virou lateral, é, pegando a vaga do João Lucas, que foi pro Grêmio. Mas a linha de defesa inteira foi embora. É um time que não sei, cara. Tá com uma carinha de que essa temporada vai ser rebaixado o Juventude. E o pênalti no Borré, que pra mim foi pênalti, mas um pênalti muito burro, desnecessário. E o segundo gol é um lance que o Gustavo sai muito mal no gol. Então, os 2 gols completamente evitáveis do Juventude. Se o zagueiro tivesse sido um pouquinho mais inteligente, não tinha feito o pênalti. Até porque o Borré tava saindo da área. Não fazia sentido forçar aquele contato. É, foi besta, mas foi pênalti. E o segundo gol, o gol do Borré, é um lance que o Gustavo falha feio saindo do gol, né? Muito parecido com o que foi o Robert Sanchez no gol do Haaland, no jogo do City contra o Chelsea. Tá bom? Então, 2 gols bem evitáveis, mas que o Juventude falhou e com isso perdeu. Brasil de Pelotas e Guarani ficaram no 0-0. O Brasil, 2 jogos, 2-0-0. Mostra que tem um sistema defensivo bom, mas a fase ofensiva não consegue criar. Muito também porque o gramado do Bento Freitas tá horrível, tá bom? Eu torço pro Grêmio, né? Então assisti a estreia do Grêmio contra o Brasil, lógico. E o jogo foi ruim por causa do gramado. E aqui aparentemente é a mesma coisa. Então, assim, dá pra criticar o Guarani, dá pra criticar o Brasil, dá pra criticar o Grêmio por não ter produzido gols. Mas realmente o gramado é um. Não vou falar que é um lixo, mas é muito ruim. Atlético de Alagoinhas e Jequié ficaram 0-0. Vitória 4-1 no Colo-Colo, tá bom, da Bahia. O Mosquito abriu o placar, o Janderson fez 2-0. O Rato, acho que é o primeiro gol dele com a camisa do Vitória, né? Fez o 3-0. O Wesley descontou pro Colo-Colo e o Fabrício, acho que é o primeiro gol dele também, que era da base do Grêmio. Surgiu naquela copinha que o Grêmio perdeu pro Inter, nos pênaltis, se eu não me engano, né? Que teve o Alisson Calegari expulso pulando no alambrado. E surgiu o Wanderson no Grêmio, naquele time, hoje de seleção brasileira, né? Fabrício, se eu não me engano, foi ele que fez gol na final, né? Enfim, tá no Vitória, acho que foi o primeiro dele também. No Campeonato Goiano, o Jataiense 2-0 no Inhunas. O Goiás venceu do Anápolis. Gol do Tadeu, de pênalti, né? Goleiro. Goiânia e Aparecidense 1-1, tá bom? Campeonato Pernambucano teve clássico, vitória do Náutico por 2-1 contra o Santa Cruz. Patrick Alan fez 1-0, o Thiaguinho empatou e o Paulo Sérgio fez 2-1 para o Náutico. Retrô e Jaguar 1-1, tropeço do Retrô, que é um time interessante com investimento, tem alguns jogadores interessantes, né, mas tropeçou. Avaí e Figueirense, clássico com vitória do Figueirense, tá bom? Vitória por 1-0. Teve até uma expulsão, né?
Só bora esperar carregar pra gente ver quem foi que fez o gol. Mas o Figueirense é uma equipe que, cara, até algum tempinho atrás estava na Série A, né? E assim como o Joinville, que é o próximo jogo aqui, é uma equipe catarinense que se perdeu no mapa, né? O Figueirense eu acho que hoje deve estar na Série C ou na Série D. E era uma equipe muito tradicional, disputou um bom tempo a Série A, né? Lá para 2015. E foi se perdendo, né? O Thiago Volpe era do Figueirense, o Muralha se destacou muito pelo Figueirense. É um time que é muito simpático. Eu gosto do Figueirense. Quase todos os times de Santa Catarina eu simpatizo, cara. Eu simpatizo com o Criciúma, com a Chapecoense, com o Joinville, com o Figueirense. Todos esses eu gosto, cara. É raro. Eu acho que tipo, é o único estado que a maioria das equipes eu gosto. O Brusque e o Avaí nem tanto. Mas o Figueirense, o Joinville, o Criciúma e a Chapecoense eu gosto bastante. O Figueirense é um time que eu gosto bastante, inclusive. O Kaique foi expulso. O Kaique é o centroavante, né? Que surgiu no Flamengo, passou pelo Grêmio também. Eu acho que passou pelo Grêmio. Ele foi especulado bastante no Grêmio. Acho que na real não fechou com o Grêmio. Mas era do Flamengo. E o Gabriel Santiago fez o gol da vitória. Joinville e Brusque ficaram no 1-1. Tá bom? O gol do Joinville foi marcado pelo Breno Santos e o Robinho Oliveira empatou pro Brusque. No Campeonato Paranaense, que nem eu falei, porradaria, cara, olha isso. Curitiba e Atlético Paranaense, 0-0. No primeiro tempo o Léo foi expulso. O Léo Pelé, né, vindo do Vasco. Felipe Guimarães foi expulso no segundo tempo pelo Curitiba e na reta final, Júnior Brumado, o centroavante, o Jamerson, lateral esquerdo, Rodrigo Gelado, Sebastião Gomes e Josué expulsos do lado do Curitiba, o Fernando, lateral esquerdo, que pegou essa vaga do Esquivel, expulso, o Filipinho também expulso, o Mikael, goleiro, também expulso e o Isaac, vindo do Fluminense, também expulso. Isso que é clássico. Futebol horrível, ó, chutes a gol 2 do Curitiba, 0 do Atlético, posse de bola empatada. E 0-0 e porradaria comendo solto. É uma rivalidade que é muito grande entre Curitiba e Atlético Paranaense. Mas assim como o Grenal, na maioria das vezes, faltou futebol e ficou muito na parte da brutalidade e da violência. Tem que ter mesmo, vamos ser sinceros, eu gosto pelo menos, de ver um jogo que é muito pegado, cada espacinho de campo é disputado, mas às vezes o jogo fica muito feio e fica muito focado nessa parte física, tá? Eu acho que o ideal é ter uma parte técnica apurada, um jogo bacana, e pegado. Podendo ter vermelho, podendo, mas tendo jogo, né? Aqui o Atlético Paranaense não deu um chute a gol, cara. O que que você ganha com isso, entendeu? Tipo, eu sei que a rivalidade é grande, mas às vezes o futebol tem que prevalecer, né? Às vezes não, sempre. E eu queria destacar que, pô, o jogo foi transmitido só no YouTube, na N Sports, cara. Isso perdeu um pouquinho, na minha visão, o brilho do jogo, tá? Mas enfim, 0-0 no Atletiba. Rio Branco e Cianorte, 2-0 Rio Branco, gol do Brian e Ailton. O Flamengo venceu no Mané Garrincha, 2-0 contra o Volta Redonda, gol do Michael no finzinho do primeiro tempo e um chute de fora da área do Plata e um erro do Volta Redonda depois de uma cobrança de escanteio do Flamengo, tá bom? 2-0 no Flamengo, o jogo foi aqui em Brasília e sempre muito cheio, o Mané Garrincha tem muito torcedor do Flamengo aqui em Brasília, predominância muito grande, inclusive, de flamenguistas. São Paulo campeão da Copinha, um jogo espetacular, saiu perdendo por 2-0, um gol do Denner, depois de um lançamento espetacular. O Guinegão, depois de uma falha também do João Pedro, ele saiu meio mal, teve um desvio do Nicolas e ele encobriu o goleiro. O Paulinho, na base da bola aérea, faz o 2-1. O Pedro Andrade, na base da bola aérea, faz o 2-2. E o Paulinho, na base da bola aérea, também fez o 3-2. Os 3 gols do São Paulo foram de cabeça. Mostra essa fragilidade na bola aérea do Corinthians. Mas foi um grande jogo. Eu vou fazer uma análise mais detalhada e postar aqui no canal, beleza? Desse, e quando chegar na Premier League, eu destaco um pouquinho de City e Chelsea. Vou trazer esses 2 vídeos ainda hoje, tá? Campeonato Paraense, cara. Putz, vai ter alguns jogos, cara, que eu só vou passar reto, falar qual foi o placar, tá? Porque não tem como. Castanhal 2-0 no São Francisco, Cametá 1-1 no Capitão Poço, Bragantino 1-0 no Santa Rosa, Bragantino do Pará, lógico. Independente 1-1 no Tuna-Luz. Tuna-Luz é uma equipe tradicional no Pará. Águia de Marabá também, que já chegou a disputar a Série C, enfim, ameaçou subir para a Série B. Perdeu por 4-2 para o Paysandu, que vai disputar a Série B. Vai ter Paysandu e Remo. No Campeonato Potiguar, Santa Cruz 5-1 no Força e Luz. Teve outro clássico, cara, sábado de muitos clássicos, né? ABC 1-0 no América de Natal, tá bom? O gol do jogo foi marcado pelo Adeilson, beleza? Campeonato Cearense, Iguatu e Floresta 1-1, Fortaleza 3-1 no Horizonte, tá bom? Teve 2 gols do Renato Kaiser. Campeonato Alemão, 2-2 para Leipzig e Leverkusen. Gols da partida:
do Leverkusen marcado pelo Patrick Schick. Eu acho que ele era do Leipzig, eu acho que ele já passou pelo Leipzig, inclusive. Pela Roma também, é lógico. Mas eu acho que pelo Leipzig ele já passou, inclusive. E o Alex Garcia que chegou para essa temporada. O Davi Raum, lateral esquerdo, fez gol e o Tapsoba na reta final fez um gol contra. Borussia e Werder Bremen 2-2 também. Saiu vencendo com o gol do Guirassy. O Schlotterbeck antes já tinha sido expulso. O Fradut foi expulso. Ou foi expulso, não, fez um gol contra. Aí o Leonardo Bittencourt e o Duskosch fizeram os dois gols do Werder Bremen. O Duskosch muito bom centroavante, inclusive. Bayern de Munique 2-1 no Freiburg. Os gols da partida marcados pelo Kane. Aí o Kim Min-jae, o zagueiro coreano, fez o 2-0. E o Ginter também, zagueiro ex-Mönchengladbach, fez o gol que descontou o placar para o Freiburg e ficou nesse 2-1. Augsburg venceu do Heidenheim, 2-1. Vamos ver quem fez os gols. O Matsima abriu o placar. Aí o Manka empatou. E no finzinho o Kevin Schlotterbeck, que é irmão do Nico Schlotterbeck, do Borussia, fez o 2-1. O Stuttgart perdeu para o Mainz, 2-0. O do Veiper e do Cassi. E o Mönchengladbach passou o carro para cima do Bochum, 3-0. Gols do Heitz, o Hack, o Kleintz perdeu um pênalti e depois ele fez gol. Provavelmente ele perdeu o pênalti no rebote e fez gol, né? A minutagem é igual. Com esse 3-0 Mönchengladbach. Cara, eu tô separando aqui algumas segundas divisões também de campeonatos importantes. Então, por exemplo, o campeonato alemão, espanhol, francês, eu tô separando também. Porque tem algumas equipes tradicionais. Então, por exemplo, o Colônia venceu por 1-0 do Elversberg. O Colônia que, por exemplo, o Jeromel, que é do Grêmio, já passou por lá. Vamos passar só pelos placares, vai. Fortuna Düsseldorf também é ex-time de Bundesliga, 3-2 no Karlsruhe. O Schalke, que é uma equipe gigante, 3-1 no Nuremberg, que também já chegou a disputar a Bundesliga recentemente. Outro jogo entre duas equipes muito tradicionais, Hertha Berlim e Hamburgo, ficou 3-2 Hamburgo. Hamburgo que já ganhou Champions, inclusive, né? Enfim, duas equipes muito tradicionais, 3-2 Hamburgo. No Campeonato Saudita, Al Qudud 2-1 no Al Raed e Al Wehda e o Al Ittifaq 2-2. O Al Ittifaq tem alguns jogadores conhecidos. Exatamente um deles fez gol, foi o Moussa Dembélé. Tá bom? No Campeonato Argentino, São Lourenço 1-0 no Tajeres. O Tajeres que fez um excelente campeonato argentino na temporada passada. Dessa vez começou perdendo, tá bom? Gol do Vumbergarra na reta final. O Instituto 3-0 no Ginásio La Plata. Estudiantes 3-1 no União Santa Fé. Estudiantes que virou SAF. Já anunciou o Alário, ex-Inter, pro ataque, né? E meteu já 3-1, abrindo 3-0 com 20 do primeiro tempo, inclusive, né? O River, que tá com um elenco absurdo, tropeçou na estreia, né? 1-1. Tomou um gol do Inácio Vasquez e o Matias Rojas, ex-Corinthians, ele tava no Inter Miami, fez o primeiro gol dele com a camisa do River na reta final pra deixar esse jogo empatado. Vamos ver esse time do River? Cara, é uma seleção, literalmente, esse time. Armani, goleiro de seleção argentina. Montiel, lateral direito de seleção argentina. Acunha, lateral esquerdo de seleção argentina. Pezela, zagueiro de seleção argentina. Martínez Quarta, zagueiro de seleção argentina. A linha de defesa inteira do River Plate é nível seleção argentina. Isso não é exagero, todos eles já foram convocados. Martínez Quarta estava lá na Fiorentina. Enfim, o Montiel fez gol de pênalti na final da Copa do Mundo. Então são caras que é uma linha de defesa absurda. Desse meio para frente, o Enzo Pérez voltou do Estudiantes, indo para essa reta final de carreira. Maximiliano Messa, muito bom jogador, surgiu no Independente, veio do Monte Rei recentemente. O Galopo, vindo do São Paulo, também é um cara que é muito bom. O Lanzini também, ex-seleção argentina, estava no West Ham. E o ataque com o Colídio, um atacante muito promissor. E o Borja, que já estava como centroavante desse time. É literalmente uma máquina. Essa linha de defesa do River é espetacular. Se esse time encaixar, no papel é o melhor time da América do Sul, na minha visão. Porque é bizarro, cara. A linha de defesa inteira é nível seleção argentina. Aí ainda entraram o Matias Rojas, que surgiu muito bem no Racing, no Corinthians não vingou, no Inter Miami conseguiu ir bem. O Santiago Simon, que já teve oportunidades na temporada passada, o Pablo Solari, o Tapia e o Allende, que é muito bom meio-campista. Ainda ficaram no banco o Casco, que é ídolo do River, Paulo Dias, zagueiro de seleção chilena, titular de seleção chilena em vários momentos, Nátio Fernandes, que chegou a ser muito importante para o Galo e nem entrou, Craneviter também, ex-Atlético de Madrid, já foi seleção argentina também, o Ledesma, que era um goleiro de nível La Liga também, e ainda tiveram como desfalques o Bustos, que era titular do Inter e foi muito bem no, no River na temporada passada. Os caras têm só Bustos e Montiel pra lateral direita. Só isso. Bizarro, cara. De onde veio tanto dinheiro do River? Porra, estão desviando dinheiro aí. O PIB inteiro da Argentina tá no River Plate, cara.
Mastuondo, que é um jovem muito promissor. O Funes Mori, que é outro zagueiro que já foi nível seleção argentina e nível Villarreal. E o Villagra também é outro meio campista. Cara, esse elenco do River Plate é bizarro, cara. Que nem eu falei. Se render o que pode, o que se espera, esse daí é o melhor time da América do Sul. No papel, pelo menos. Porque é simplesmente bizarro esse time, cara. Que nem eu falei, a linha de defesa inteira é nível seleção argentina. Isso que não teve nem o Funes Mori, nem o Bustos, que tem potencial de seleção argentina também. Cara, isso daí tá muita apelação, esse time do River. Cara, e como é que empata com a Platense ainda? Isso porque o Rojas salvou o jogo no final. Mas é um time que se rendeu o que pode, é o melhor time da América do Sul. O Betis venceu por 1-0, tá bom? O gol do Bakambu no finzinho. E o Anthony, o Anthony foi anunciado no Betis já também. Atlético de Madrid e Villarreal ficaram no empate, mais um tropeço do Atlético, né? Empate 1-1. Sevilha tropeçou também, empate 1-1 com o Espanhol. O Real Madrid 3-0, hat-trick do Mbappé. Aqui, ó, 3 gols do Mbappé, o último deles de pênalti. Na segunda divisão espanhola, o Levante venceu do La Coruña, que veio escalando, chegou a estar na quarta divisão e foi subindo, né? Conseguiu perder. 2-1 Levante. O Esca 4-0, o Udinese 1-0 no Tenerife e o Racing Santander 2-1 no Córdoba. No francês, o Mônaco meteu 3-0 no Rennes, duas das equipes mais fortes da França. Strasbourg, eu tinha avisado aqui no canal, quando eu falei sobre os jogos que iam ter. O Strasbourg faz uma boa campanha e ia dar muito trabalho. E aqui, ó, o Andrei Santos, ex-Vasco, fez gol. Mesmo enfrentando um Lille que faz uma campanha espetacular na Champions, o Strasbourg faz uma campanha muito boa também no campeonato francês. Tá bom? E o PSG tropeçou na estreia do Kvaratskhelia, deu assistência para o Dembélé, mas empataram, né? Então o PSG tropeçou. Segunda divisão, o Paris venceu o Red Star 4-1, Lorient 3-2 no Clermont Foot, duas equipes recentemente da elite francesa que estão na segunda divisão. Campeonato grego, o Crete 2-1 no Panseraikos, o Asteras Tripolis 1-1 no Kalitheia, e eu queria destacar um jogador aqui no Kalitheia. Valbuena, tá bom? Sim, aquele Valbuena de seleção francesa em 2014, ele tá no Kalitheia. E o AEK Atenas 1-0 no Panetólicos também. Gol do Anthony Martial. Exatamente o que era do United. Tá aí no AEK Atenas. Premier League, resultado impressionante. Bournemouth 5-0. Eu tinha avisado aqui no canal. Bournemouth tem um futebol muito mais impositivo, de mais volume de jogo, finalizações do que o Nottingham Forest. Mas a campanha do Nottingham Forest e o momento do Nottingham Forest é espetacular. Tem um sistema defensivo muito bom. Dessa vez, não foi aplicado e com isso completo atropelo. Kluivert, hat-trick do Qatar e gol do Semenyo. Todos esses jogadores muito jovens. É um projeto do Bournemouth espetacular e duas das equipes que são grandes surpresas do futebol mundial nessa temporada e o Bournemouth passou o carro. Brighton tropeçou, perdeu em casa para o Everton que tem um sistema defensivo bom, mas produz poucos gols. 1-0. O Liverpool 4-1 no Ipswich Town, também, beleza, é o que se espera do líder da Premier League. Newcastle venceu do Southampton, 3-1. Saiu perdendo o gol do Bednarek, zagueiro, e o Isaac fez mais dois, brigando pela artilharia. Arsenal venceu por 1-0, gol no finzinho do Calafiori, isso que teve o Lewis Kelly na lateral esquerda expulso, e o João Gomes também expulso no meio de campo, tá bom? E o City venceu por 3-1, o Kuzanov entregou o gol no início, o Madueke fez 1-0 na assistência do Nicholas Jackson, o Guardiola empatou no finzinho, no segundo tempo o Haaland fez o gol na falha do Robert Sanchez e o Foden matou o placar na assistência do Haaland. Na segunda divisão, o Millwall 1-0 no Luton Town, Norwich 5-1 no Swansea, Stoke 0-0 com Oxford, o Bristol 2-1 no Blackburn, o Cardiff 2-1 no Derby, o Watford perdeu para o Coventry 2-1, o Sheffield Wednesday 2-0 no QPR, o Preston venceu por 2-1 do Middlesbrough, Sunderland tropeçou, empatou em casa com o Plymouth 2-2, West Brom 5-1 no Portsmouth. Campeonato italiano, Atalanta 2-1 no Como, a Napoli venceu mais uma, com isso a Juventus não está mais invicta, primeira derrota no campeonato italiano, 2-1 Napoli, e o Bolonha tropeçou, 1-1 com a Empoli, tropeço do Bolonha. Isso que empatou no final, não foi? Não, empatou até que cedo, mas saiu perdendo. Na segunda divisão do campeonato português, a Alverca 1-0 no Filgueiras, o Chaves empatou com o Leixões em 0-0, Paços de Ferreira e Marítimo 2-2. Duas equipes recentemente na elite portuguesa estão na segunda divisão. Campeonato turco para fechar e o último. Sivasspor 5-2 no Kayserispor. Alanyaspor 5-4 no Istambul Basaksehir. Caraca, que jogaço. Ó os gols. Vamos ver se tem alguém conhecido. O Richard volante ex-Corinthians, fez gol e deu assistência, tá bom? E no lado do Istambul, o Piatek,
Fez 2 gols, excelente centroavante, tá bom? Ex-Milan, surgiu muito bem. Cara, agora eu não me lembro qual era a equipe, mas era uma equipe de menor expressão no italiano, que ele tava metendo gol a rodo. E aí vai pro Milan, na época que tinha o Paquetá, tinha o Piatek. E acaba que agora ele tá no Istambul Basaksehir, tá bom? E o Galatasaray, pra fechar o último jogo, venceu por 1-0, gol do Osimhen de pênalti, tá bom? Com isso, a gente conseguiu passar por todos os principais jogos que tiveram nesse sábado. Chega, cansei, cara. Putz, é muito jogo. E olha que eu tive que passar rápido pela maioria deles, porque, que nem eu falei, são muitos e muitos e muitos jogos. Tá bom? Mas de grande destaque é que teve muitos clássicos, tá bom? Um deles, inclusive, não dá nem pra dizer que foi futebol, foi o UFC, né? Entre Curitiba e Atlético Paranaense. Ficando nesse 0-0, né? Mas deu pra passar por tudo aqui. Muitas zebras também, né, cara? Palmeiras e Santos perdendo. O Palmeiras, principalmente, foi o que mais me surpreendeu. O jogo que não foi no Allianz Parque, foi na Arena Barueri. Mas perdeu. Pelo menos teve o golzinho do Facundo Torres pra desencantar já com essa camisa do Palmeiras. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Não gostou? Deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!